Desde o mês de outubro nós estamos falando aqui sobre a reforma, e o livro de hoje vai falar sobre um homem que não está ligado à reforma, bem depois disso, mas é um exemplo de cristianismo. Que temos para hoje Santos Dulcineias. Hoje nós temos um livro muito antigo da Casa Publicadora Brasileira. Quase 100% de certeza que ela não publica mais. É de 1982. Aventuras e Aventuras de um Pioneiro vai contar a história do pastor Gustav Storch, que é esse homenzinho aqui. Ele é filho de alemães imigrantes aqui no Brasil. Nasceu em Isbach, que é uma região ali no sul. Nessa região há uma colônia não só de alemães, mas esses alemães são luteranos. E vai chegar um comportor por ali, nós já falamos sobre o que é comportor, com o grande conflito em alemão. O grande conflito é o livro da Igreja Adventista. Fala sobre o conflito, entre Deus e Satanás, como começou, como vai terminar, e conta toda a história ali do universo. Por causa desse livro, a família dele vai começar a estudar e vai se tornar adventista. É um período histórico bem conflitante, porque é o início da Igreja Adventista no Brasil. E essa família dele vai ficar conhecida como os sabatistas amaldiçoados. Lembrando que isso é no início da Primeira Guerra Mundial. Não estamos ainda com Hitler. Na Europa já existia há muito tempo o antissemitismo. Então algo ligado ou parecido ao judaísmo, então eram vistos como amaldiçoados. No período da Primeira Guerra Mundial ele entra pro colégio e ele vai contar a sua história e sempre trazendo uma reflexão. Não se esqueça também de participar do nosso sorteio. Eu vou deixar o link aqui do vídeo do sorteio aqui em cima e as informações aqui embaixo para você concorrer a livros e outras coisinhas mais. O nome tem esse Aventuras e Venturas de um pioneiro, porque tem tantos movimentos que ele fez como pioneiro da igreja em vários lugares, como coisas simples, como macaco no zoológico, e ele vai trazer uma reflexão com versos bíblicos. É uma leitura muito gostosa de se fazer. A linguagem dele é muito pessoal, muito clara. Justamente por causa disso nós vamos ter as narrativas mais diferentes possíveis aqui dentro. O pastor Storch, ele passou por estados, ainda como pioneiro, estados que nunca tinham tido presidente adventista, como Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Maranhão. Cada um desses estados ele vai ter as experiências mais variadas possíveis. Doenças pelas quais ele e os companheiros vão passar, fatos engraçados com jumentos no Agreste de Pernambuco, 33 conferências que ele vai fazer durante toda a sua vida. O que me marcou muito é sobre debates improdutivos. Ele vai mostrar que como os adventistas eram bombardeados naquela época para serem chamados para debate. Isso era e continua sendo isso em 80, né? Não sei hoje a opinião dele. Como isso é improdutivo, porque muitas vezes esses debates eles eram realizados para mostrar quem sabia mais. E como isso não tem fundamento. Ele disse que rejeitava vários chamados, porque ele via que as pessoas já chamavam para ficar confrontando. E os motivos dos debates não é sobre isso. É para você expressar sua opinião, ouvir a opinião do outro e as pessoas construírem através da sua leitura e oração pelo Espírito Santo aquilo que elas estão acreditando. Não ficar debatendo por debatendo para saber quem tá certo e quem é melhor do que o outro. Não é porque ele é pastor que ele está isento, pelo contrário, ele tem que se cobrar mais do que um simples membro, porque ele não tem que estar passando simplesmente porque ele é pastor, mas ele tem que passar aquilo que ele realmente acredita. A vida cristã é cheia de altos e baixos, mas muitas vezes nós estamos falando daquilo, na verdade nós não estamos crendo, e isso acaba prejudicando a forma como nós passamos a mensagem. E ele vai dedicar também um capítulo em homenagem a duas pessoas especiais que vão ser mencionadas aqui também. São dois pioneiros muito importantes da Igreja Adventista, Caleb e Teófilo. São dois exemplos de pessoas cristãs. Por mais que esteja falando de um pioneiro da Igreja Adventista, importante a questão de dogmas de crenças, mas de como nós temos que ser, antes de tudo, cristãos. Refletir o caráter de Cristo e nos relacionar bem com as pessoas. Melhor do que estar jogando doutrina em cima das pessoas é sermos exemplos de Cristo. Uma das metáforas mais lindas que o pastor vai usar é no final do livro, no último capítulo, que ele vai chamar de pôr do sol. Porque para nós, adventistas, o dia acaba no pôr do sol, né? Não na meia-noite, tá perto da morte dele, que ele está terminando a carreira dele. E ele reconhece o cuidado de Deus em cada momento. Todo o pôr do sol nosso, tanto o final do dia quanto o final da vida, nós deveríamos ver as nossas venturas, as nossas aventuras, o reconhecimento de que Deus tem que estar em primeiro lugar para servir a Deus e as pessoas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Acho muito difícil alguém já ter tido contato com esse livro, porque ele é muito antigo, mas se você já teve, deixa aqui abaixo nos comentários as suas impressões sobre a leitura. Possamos sair da biblioteca e ver além de manhãs de ver. Valeu!